Clube do Livro, vamos lá de novo. Iludidos pelo Acaso, sei lá qual é esse Clube do Livro. Nós estamos no Iludidos pelo Acaso número 4. Nós estamos agora na página 54 para mostrar isso que está grifado para vocês. Só que eu vou falar um pouquinho antes, beleza? Então vamos lá, olha só. Abre aspas, Nassim Taleb disse: quanto a Joe Doe, se ele tivesse que reviver a sua vida 1 milhão de vezes, em quase todas elas, o veríamos realizando seu trabalho de faxina. Parênteses. E gastando dólares sem fim em inúteis bilhetes de loteria. Fecha parênteses. E somente uma vida em 1 milhão ganhando na loteria em Nova Jersey. A ideia de levar em conta tanto o resultado observado quanto os possíveis resultados não observados parece coisa de lunático. Fecha aspas. E, cara, essa passagem aqui do livro, ela é deveras interessante, porque é o seguinte. Você tem que entender, cara, tô me olhando aqui, ó. Você tem que entender uma coisa. Você só viu o ganhador. Então, novamente, que nem eu falei no vídeo anterior, se você tem curiosidade, volte ali, depois que esse vídeo acabar, e veja o vídeo número 3 de Iludidos pelo Acaso. Nós, como seres humanos, ficamos muito bem contemplados pelo grande sucesso de outras pessoas. Só que tem um detalhe. Essas pessoas de grande sucesso, elas são expoentes? Sim. Elas podem ter tido sorte para chegar lá? Também. Só que, além disso, para cada pessoa que teve sucesso, existiram várias outras que se perderam pelo caminho. E tá tudo bem, esse é o trajeto da vida. Você vai fazer várias coisas que vão dar errado. Por exemplo, se a minha ideia lá atrás de estudar um pouco sobre dropshipping tivesse dado certo, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui, por exemplo. Porque eu estaria ali aos meus 16 anos de idade, usufruindo da riqueza que o dropshipping naquela época trazia. E aí eu não estaria na faculdade, não teria lido esses livros, portanto não estaria fazendo vídeos sobre Iludidos pelo Acaso. Vídeo número 4. E nem também sobre o Conde de Monte Cristo que vocês estão acompanhando, beleza? Então, as coisas acontecem como elas têm que acontecer e eu me dei errado no dropshipping, mas muitas outras pessoas deram certo. E tá tudo bem. Então vamos entender agora o ponto número 1. Você só vê quem venceu, mas e os milhões que tentaram igual? Esse ponto aqui arrepia, cara, de tão importante que ele é. É o que eu tô falando pra você. Aquela pessoa que pegou e apostou tudo que ele tinha pra fazer dar certo e venceu, ela obteve resultados? Sim. Mas pra cada pessoa que fez isso, existiram pessoas que tentaram a mesma coisa e deu errado. E não significa que uma é melhor do que a outra. Significa apenas que não deu certo. Significa que é justamente isso que está descrito no livro. O John, ele foi lá e conseguiu aquele dinheiro apostando na loteria, sendo faxineiro, e ficou muito rico. Só que em vários outros universos, se o John tivesse feito a mesma coisa, ele não teria ficado rico. Ele teria perdido dinheiro. Porque você ganhar na loteria é algo praticamente impossível. Exemplos palpáveis, né? Então a gente tem, por exemplo, de novo, cara, Elon Musk, né? Esse cara aqui, entendeu? É um cara muito polêmico, mas o exemplo dele é um exemplo só pra você ter uma noção. O cara ele foi lá e criou o PayPal, algo assim. Aí ele vendeu o PayPal por 100 milhões de dólares, se eu não me engano. Algo assim também. E aí, com esse dinheiro, ele investiu em 2 empresas, na Tesla e na SpaceX. Cara, uma pessoa jovem, com 100 milhões de dólares, o que vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar casa, carro, vai viver o mundo, viajar pra lá e pra cá, casar e constituir família. O que ele resolveu fazer? Pegou esse dinheiro, investiu na Tesla e na SpaceX. Aí, ele teve a ideia maluca de colocar a SpaceX pra fazer um foguete da ré, né? E aí, novamente, né? Você fala assim, pô, que ideia de jirico, né? Porque ninguém nunca conseguiu fazer isso. E aí a gente entra novamente naquele negócio que a gente falou em vídeos anteriores sobre sonhos. Que se você tem um sonho e você quer algo realmente, você vai lá atrás disso, você luta e consegue. Beleza. Ele tinha esse sonho. Aí, então, ele tentou contratar os engenheiros aeroespaciais que pudessem fazer isso. Não conseguiu. Ninguém queria sair da NASA, ninguém queria sair de outras empresas para ir para uma empresa que estava querendo com um projeto inovador e que estava rumo à falência. Aí, então, o Elon Musk resolveu fazer o quê? Adivinha? Estudar a teoria e ser o próprio engenheiro. Fazer um foguete da ré. Olha só que loucura. Quem diria isso, né? Que o cara ia aprender os negócios. Não sei se do zero, mas ia aprender um negócio que ninguém sabia fazer. Com conhecimento que quase ninguém tinha. Apenas estudando nos livros, né? Assim, essa é a história. Beleza. Só que ali tem um ponto que eu tô falando agora pra vocês entenderem, só contextualizando. As 2 empresas dele que ele comprou, a Tesla e a SpaceX, elas estavam indo pra falência. Aí ele
pegou e falou o seguinte na entrevista: eu poderia pegar o dinheiro que eu tinha, que eu não lembro quanto era, e deixar uma empresa falir e salvar a outra. Só que elas eram como filhos pra mim. Eu não podia fazer isso com nenhuma delas. Então eu coloquei o dinheiro nas duas. Só que o dinheiro que eu tinha, se eu colocasse nas duas, as duas poderiam ir à falência e era muito provável que fossem. No final a gente sabe a história, né? Nenhuma das duas foram à falência. Só que assim, cara, deu certo pra ele? Deu. Foi arriscado? Foi. Significa que se outra pessoa fizesse, daria certo também? Não. Mas nas mesmas conjunturas, no mesmo ano, em outro país, se outra pessoa fizesse, daria certo? Não. Por quê? Porque ele teve sorte. O cara, beleza, ele pode ser inteligente, ok. Ele teve sorte. Por quê? Porque ele fez o que todo mundo aconselhou ele a não fazer. Todo mundo falou, não pega esse dinheiro e coloca nas duas empresas. Ele pegou lá o dinheiro e colocou nas duas empresas. E deu certo, ele conseguiu tirar as empresas da falência. Só que foi sorte. Por quê? Porque ele vai lá e fala, nós podíamos fazer 3 lançamentos de foguete. Os 2 primeiros foguetes explodiram no ar. Se o terceiro explodisse, a gente ia à falência. O terceiro não explodiu. Mas e se explodisse? Existiu um mundo em outro universo, em outro multiverso em que esse foguete explodia e ia à falência. Então, cara, entenda um negócio. Você só viu o ganhador. Não é porque deu certo que o cara é um gênio, não é porque deu certo que ia dar certo de qualquer maneira. Deu certo, beleza. Mas, cara, podia ter dado muito errado. E beleza, é uma história ousada como essa que faz as coisas acontecerem. Uma história minha, vamos lá. Estava eu aqui na CIA 2025, correndo pelo atletismo, né? E aí, então, eu sou um dos mais rápidos do meu time, se não o mais rápido. E eu tenho vários títulos aqui pela faculdade. E aí eu me inscrevi, eu podia correr 3 provas individuais e um revezamento. Então eu me inscrevi para correr todas essas provas aqui, ó. Então eu já ia correr 4 provas, beleza? Eu poderia ter corrido essas 3, mas eu falei, não, vou correr essas 4 porque é o que me permitem e o time me permitiu fazer isso. Só que os 100 metros, ele tinha semifinal e ele tinha final. E aí, a semifinal dos 100 metros foi um negócio interessante. Por quê? Porque se você ganha ela, você tem vaga para você ir para a final. Mas a semifinal não te dá medalha, beleza? Cara, eu cheguei lá, treinei, tudo mais, saí de uma lesão de sesamoidite, ainda com dor, treinei, fui lá, fiz o treino, me matei literalmente nos treinos, me esforcei pra caramba, cheguei na CIA bem, corri a semifinal, durante a semifinal estirei a posterior. Não consegui apoiar o pé no chão pra trotar, estirei a posterior. Ganhei a semifinal com um tempo suficiente pra ganhar a final com um ouro. Mas quando eu estirei essa posterior, cara, eu fiquei tão inconformado, mas tão inconformado, que eu falei, cara, não é possível que eu treinei tanto, não é possível que eu me matei tanto e agora, por mera sorte, as outras pessoas vão levar as provas que eu tinha ainda pra competir. Final 200, 400 e 4 de 100, de graça, porque eu não vou estar participando e eu sou o favorito das provas. Eu sou a referência. E aí eu fui lá na fisioterapia, lá dentro do evento, com gelo e massagem, cara, e não passava, eu tentando aquecer o corpo e doía. Beleza. Minha mãe tava lá comigo, colocou uma bandagem em mim, fui lá, orei e já falei, cara, quer saber de um negócio? Vou correr. A próxima prova, logo em seguida, era 400 metros rasos. Eu estava manco da perna esquerda, com a posterior estirada, doendo pra caramba. Fui lá, corri 400 metros rasos e consegui uma medalha de bronze, beleza? Que tá aqui. Era o que eu queria? Não, eu queria o ouro, mas consegui uma medalha de bronze. Ok, bronze. Mas nas condições que eu tinha, eu conseguiria o ouro? Não conseguiria. Nas condições que eu estava antes de machucar, eu conseguiria o ouro? Muito provavelmente, porque faltou muito pouco para eu conseguir o ouro. E isso que eu estava manco de uma perna. Depois dos 400 metros, tinha a final do 100. Novamente, eu era o favorito, mas eu estava com a posterior estirada. Não consegui correr. Fui lá, tentei correr, não ganhei, obviamente. Beleza? Com uma dor imensa. Caí de novo, dor imensa. E, cara, e ainda tinha o 200 metros e o 4 por 100 para correr. O revezamento, que pontuava em dobro. Larguei mão de correr os 200 metros. Uma dor lancinante no meu corpo. Não corri 200 metros, não conseguia acelerar. Posterior fudida, não conseguia acelerar. Tinha que correr, então, 4 por 100. O time pegou e falou, nós gostaríamos que você corresse, mas nós estamos vendo que você não tem condições. Você quer correr? Cara, óbvio que eu quero correr. Mas você pode machucar mais ainda. Cara, eu não vim até aqui para ganhar o título de campeão geral do atletismo pela primeira vez na história e não competir com vocês o que a gente planejou de competir. Eu vou fazer isso. Custe o que custar.
custar. Fui lá, corri o 4 por 100 e, cara, foi uma corrida linda. Eu recebi o bastão em terceiro lugar, com uma distância de pelo menos uns 20 metros atrás dos oponentes. Encostei neles, passei um pouquinho eles, faltando 15, 20 metros pra linha de chegada, a minha posterior estourou. E aí, cara, a posterior estoura e eu tentando chegar assim, termino em terceiro lugar. O revezamento 4 por 100. Nós somos bronze do revezamento, sendo que por um momento eu estive no ouro do revezamento e que se eu estivesse com a posterior boa, a gente teria sido ouro. E teria sido uma corrida linda. Mas já foi muito linda por eu estar conseguindo fazer tudo isso com a posterior estirada. Significa que eu não tinha dor? Não. Significa que eu não estava preparado? Não. Mas significa que eu tinha garra para ir lá e lutar e resolver isso. Eu tinha garra pra ir lá e falar, cara, eu tô aqui, eu vou fazer o que for necessário do meu time pra gente ser campeão juntos com a somatória de pontos e conseguir esse troféu, certo? Então, por que eu tô te contando essa história? Porque todo mundo vem, me abraça e fala assim, cara, você é maluco. Cara, olha só como deu certo, como foi maravilhoso. Mas, novamente, você só viu o ganhador. Porque da mesma forma que a minha posterior estourou e eu não conseguia me manter em pé, eu cheguei trupicando pra depois cair assim que eu passei da linha de chegada, e a gente conseguir ser campeão, em outro universo, a minha posterior teria estourado nos primeiros 20 metros de corrida, porque eu forcei muito. E aí, faltando 80 metros pra acabar a prova, eu ia fazer o meu time perder o revezamento. Em 2025, nessa ocasião, deu certo. Em outro universo, não teria dado. Eu quero que você entenda isso de verdade. Que eu fui ousado. Eu faço o que eu prego que deve ser feito. Eu fui ousado. Só que em outro universo, isso não teria dado certo. Então hoje as pessoas olham e falam, cara, você é um sinônimo de garra, cara, você fez o que ninguém conseguiria fazer, beleza, ok. Agradeço a compreensão, agradeço as palavras de carinho. E beleza, tenho 2 medalhas hoje que significam muito pra mim, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto. Só que poderia ter dado muito errado. Eu poderia ter prejudicado meu time, eu poderia ter tido uma lesão muito pior depois. Tive um estiramento de 2º grau, de bíceps femoral. Poderia ter sido 3º. Eu poderia ter que estar participando de uma cirurgia e nunca mais correr. Então assim, eu tomei decisões que foram arriscadas. Deram certo? Chegamos à glória? Sim. Mas poderia ter dado muito errado. Então entenda isso. Resultados raros não provam estratégia. Esse é um ponto importante da Cintaleb que eu não sei se eu concordo muito. Mas ele vai falar justamente isso. Que se você pega e se você repete a vida de uma pessoa 1 milhão de vezes, em apenas um momento ela vai ser milionária apostando na loteria. Só que aí a gente, olhando para essa situação, a gente olha para isso e fala, cara, ele conseguiu porque ele acreditou, certo? Novamente, isso daqui foi estratégico? Não. A minha estratégia era ganhar todas as provas, porque eu era o favorito de todas as provas. Essa era a minha estratégia. Os meus oponentes tiveram sorte que eu machuquei. E eu também tive sorte de não piorar ainda mais do que eu piorei. Eu tive sorte de não prejudicar o meu time querendo ajudar. O resultado ele foi raro, mas não foi estratégico. Porque em algum outro mundo, 999 vezes de 1 milhão teria dado errado. Só que nós estivemos na única vez que deu certo. E eu me sinto naquela cena de Vingadores Ultimato, em que o Doutor Estranho olha pro Tony Stark e aponta assim, ó, número 1, só existe uma chance de vitória. Era isso? Não sabemos. Mas existia uma chance de não dar errado. E aconteceu. As outras 999.999 teriam dado errado, beleza? 3. Esperança cega. Quantas vezes você não viu alguém que chegou e falou, cara, você viu o filho de fulano que ficou rico com dropshipping? Você viu o filho do fulano que largou tudo, largou a faculdade, abriu uma empresa e virou milionário? Você viu o filho de fulano que largou o emprego dele e ficou milionário? E aí, a gente acredita novamente. Ele conseguiu porque ele acreditou. Só que, novamente, a gente só viu o ganhador. Aquele cara deu certo. Só que a cultura do resultado, ela esconde o campo de batalha inteiro. Ou seja, num campo de batalha existiram as pessoas que participaram da guerra e sobreviveram. E aí, essas são as pessoas que elas voltam e a mídia nos mostra. A cultura do resultado nos mostra. Olha só, essas pessoas, elas vieram e elas conseguiram vencer o campo de batalha. Elas estão vivas. Só que um campo de batalha, ele é formado por pessoas que também morreram lutando. E lutaram até o fim. E morreram acreditando que ia dar certo. Só que essas pessoas aqui, a cultura não mostra pra gente. A mídia não mostra pra gente. Você acredita na exceção como se fosse regra. E aí você paga o preço por isso. Você acredita que porque aquela pessoa conseguiu, é um negócio que era simples, era fácil, todo mundo conseguiria. Só que várias pessoas tentaram e não conseguiram. Várias pessoas com o mesmo conteúdo tentaram
e não conseguiram. Várias pessoas com a mesma ideia tentaram e não conseguiram. Várias pessoas largaram um emprego para fazer algo, tentaram e não conseguiram. E não foi por falta de tentativa, não foi por falta de vontade, não foi por falta de gana, não foi por falta de confiança. Elas só não conseguiram, não tiveram a sorte necessária. E é isso que o Taleb vai dizer no Iludidos pelo Acaso. Ele fala que o acaso tem uma grande influência nas nossas vidas. E aí, então, isso daqui já fala muito sobre o ponto número 4. O que você vê é diferente do que mais acontece. O que a gente vê é o resultado bom. Aquele que a pessoa se deu bem. Só que o que mais acontece é a pessoa que ela nada e morre na praia. Aquela pessoa que ela tentou de tudo, fez tudo certinho e não conseguiu o resultado. É isso que mais acontece. O fracasso não é menos real só porque você não viu ele no Instagram. Só porque você não viu um famoso chorando no Instagram, não significa que ele não chora, não significa que ele não é triste. Só porque você viu um casal se abraçando, sorrindo e se acariciando no Instagram, não significa que eles são eternamente felizes e que eles nunca brigaram. Muito pelo contrário, no off eles brigam. Onde as câmeras não estão mostrando, eles brigam. Todo casal briga. E então aqui eu vou apresentar caminhos para vocês, né? E qual que é o ponto de tudo isso, né? Nós falamos várias vezes sobre arriscar muito em uma situação improvável e acabar ganhando dela, né? Então, por exemplo, você arriscar na loteria e virar milionário, você gastar um dinheiro em 2 empresas que iam à falência e conseguir salvar as 2, você pegar e machucar na primeira corrida e correr várias outras e ainda conseguir ser campeão, né? Só que, e se a gente falar do que realmente é palpável, daquilo que realmente não é tão arriscado? Obviamente, eu já falei num vídeo anterior pra gente se arriscar, que a gente é jovem e fazer o que a gente quer. E você deve fazer, mas você não pode contar sempre com a sorte. Vamos trabalhando isso. Então, você é jovem e quer enriquecer. Você pode ir para um mundo do enriquecimento rápido, mas é um mundo muito perigoso. Você sabe do que eu tô falando. Às vezes você não pode amanhecer vivo num mundo desses. Então, o trabalho honesto, ele é lento para o enriquecimento. Mas ao longo do tempo, se você tomar as decisões certas e se você tiver um pouquinho de sorte, o trabalho honesto vai te dar uma boa vida. Não vai te dar a vida mais luxuosa do mundo, mas vai te dar uma vida de paz, uma vida de conforto. E você sabe que no longo prazo, ao longo do tempo, se você trabalhar honestamente, se você juntar dinheiro da maneira correta, se você conseguir as coisas, e você tiver um pouco de sorte, um pouquinho só, você vai conseguir pelo menos se manter na vida. Se você tiver um pouco mais de sorte, você vai conseguir ter uma vida bem confortável. Não a mais luxuosa, mas bem confortável, que já é o suficiente. E eu falo pra vocês agora, sucessos relâmpagos não é um caminho. Se algo tá te prometendo um enriquecimento rápido, da noite pro dia, suspeite. Ou é golpe, ou você tá numa cilada muito grande. Eu sei o quão atrativo é, o quão sexy é você olhar e falar, cara, eu posso ser milionário da noite pro dia. Só que, novamente, uma chance em 1 milhão de você se tornar milionário. A maior parte das vezes, quase 100% das vezes, você perde. Então, sucesso relâmpago não é um caminho. Não existe sucesso relâmpago. Você precisa do tempo para conseguir construir algo. Então ele é inútil, beleza? E aí o último ponto, então, isso é mais para os matemáticos e mais para quem gosta de calcular algumas probabilidades na sua vida, mas a diferença entre a esperança e a ilusão, segundo Taleb, é a probabilidade. Você pode ter esperança de que se você trabalhar honestamente a vida inteira, juntando dinheiro e conseguindo controlar bem financeiramente, você vai ver uma vida boa financeira. Só que a ilusão de você ficar milionário com a loteria é realmente uma ilusão, porque qual que é mais provável? Você gastar todo o seu dinheiro todos os dias, todo o seu salário você vai lá, você aposta na loteria pensando que vai ganhar. Qual que é mais provável? Você gastar todo o seu dinheiro, ficar endividado e não ganhar, ou você de fato virar milionário? É mais provável você ficar endividado. Então, cuidado com a ilusão. Olha bem para as probabilidades. Toma muito cuidado, beleza? Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, que eu contei 2 histórias, né? Mas a história mais significante, obviamente, pra mim, né, é a minha história. Acho que vocês não conhecem ela. Então, me senti à vontade de contar. Então, pra você que tá aí assistindo o vídeo e gostou desse tema, quiser falar alguma coisa que eu possa ter esquecido, eu possa não ter comentado, obviamente eu não sou o senhor da razão. Que nem eu falei, são ideias de um livro que eu tô trazendo pra vocês e tô querendo dar as minhas opiniões, tô querendo dar um pouco da minha visão e vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, de vocês gostarem, se vocês concordarem ou não. Aqui nos comentários é um chat extremamente aberto pra isso, vocês podem falar se concorda ou se não concorda, traz o seu ponto, beleza? E a gente vai discutindo sobre isso e vai ser muito bom ter a opinião de todos vocês e um dia a mais de evolução na nossa vida, na nossa trajetória adulta, beleza? Esse foi o meu papo de irmão pra você e a gente se vê então daqui a 2 dias no próximo vídeo.